Vamos ler juntos? Eram, porém, os filhos de Eli de Belial, e não se importavam com o Senhor. Nesse versículo, o que é que você legeria como palavra-chave? Belial. O que mais? Não se importavam. O texto diz, né, que os filhos do sumo sacerdote ali, eles eram filhos de Satanás. Vê que coisa forte. O que era o sumo sacerdote? Era a autoridade máxima do judaísmo, em termos de espiritualidade. Não é? O sumo sacerdote era aquela pessoa que representava o povo perante Deus. Era a pessoa, não é, escolhida por Deus para representar o povo perante o Senhor. Só que os filhos de Eli, eles eram tidos por Deus como filhos de Satanás, porque eles não se importavam com o Senhor. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você se importa com o Senhor? O Senhor é uma pessoa que é alvo da sua atenção? Ou você não se importa com o Senhor? Os filhos de Eli, eles eram sacerdotes. Eles trabalhavam no templo. Mas eles não se importavam com Deus. Eles cumpriam os rituais, sim. Eles cumpriam as escalas, sim. Eles iam ao templo, sim. Mas no coração deles, Deus não era prioridade. E isso não agradava a Deus. Eles não se importavam com Deus. Você e eu, será que nós estamos vivendo, irmãos, para a glória de Deus? Será que quando eu e vocês vamos fazer escolhas, a nossa primeira preocupação é: agrada a Deus? Glorifica a Deus? Santifica o nome de Deus? Ou nós fazemos nossas escolhas e depois chegamos e dizemos: Deus, abençoa a minha escolha. Senhor, assina aqui. Sabe, meus irmãos, os filhos de Eli, eles não estavam nem aí para Deus. Eles viviam como eles queriam viver. Eles escolhiam como queriam escolher. Eles participavam de tudo que era sagrado, mas o coração deles era um coração ímpio. O culto a Deus é sagrado, mas aqueles dois homens, eles eram ímpios, mesmo estando no culto, mesmo estando no templo. Isso significa dizer o quê? Que entre nós aqui podem existir pessoas que se importam com Deus e podem existir pessoas que não se importam com Deus. E nós podemos estar até fazendo a obra de Deus, como Ofni e Finéias faziam, sem o nosso coração estar em Deus. Vejam que coisa séria. Lembram de Caim? Caim foi ou não foi prestar um culto? Foi, levou ou não levou a oferta? Mas o coração de Caim estava em Deus? Não. Quando foi a hora de separar a oferta, Abel pegou o seu melhor novilho, não é? Porque ele disse: olha, eu vou oferecer a Deus o que eu tenho de melhor. O coração de Abel estava em Deus. O coração de Caim não estava em Deus. O coração de Jacó estava em Deus. O coração de Esaú não estava em Deus. O coração de Ofni e Finéias não estava em Deus. Mas o coração de Samuel estava em Deus. Por isso você vai ficar com a sua Bíblia aberta. E nós vamos ver, não é, algumas verdades a respeito de Samuel. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Samuel era fruto de um milagre de Deus. Não é? Samuel era filho de uma mulher que era estéril e que passava por muitas humilhações,
mas era uma mulher que estava na presença de Deus. E como Rosa pregou aqui há alguns dias, não é? Ana era uma mulher que estava na casa de Deus quando tudo estava bem, e era uma mulher que estava na casa de Deus quando tudo estava mal. O coração de Ana estava em Deus. E pelo fato do coração dela estar em Deus, quando Samuel nasce, ela pega o menino e oferece a Deus. Por que ela oferece a Deus o primogênito, o primeiro, o mais, né, aquele que era fruto de anos de lágrimas? Porque o coração de Ana estava em Deus. E quando, irmãos, o nosso coração está em Deus, nós não damos a Deus o que sobra. Quando você vai fazer sua agenda, onde está o seu compromisso com Deus? Seu compromisso com Deus ocupa o início da sua agenda ou o fim da sua agenda? Ou tem dias que você termina a agenda e nem tinha lugar para Deus? Pare para pensar, isso é uma questão que só você vai saber responder. Eu não sei responder por você. Eu sei por mim que muitas vezes eu tenho que ter muito cuidado, porque eu olho para a minha agenda e não coloquei o Senhor no lugar que é dele. E eu tenho que me arrepender e pedir misericórdia a Deus e colocá-lo novamente no lugar que lhe é devido. E qual é o lugar de Deus? É o primeiro lugar. É o primeiro lugar. Primeiro lugar onde, pastor? Em tudo. Deus precisa estar em primeiro lugar em tudo. Às vezes nós fazemos assim, a gente coloca Deus em primeiro lugar, aí depois a gente bota família, depois a gente bota igreja, depois a gente bota trabalho. Não, irmãos, Deus precisa ser primeiro lugar em tudo, não apenas na nossa devocional. Deus precisa ser o primeiro lugar na nossa família. Deus precisa ser o primeiro lugar no nosso trabalho. Deus precisa ser o primeiro lugar nos nossos relacionamentos. Porque se nós tivermos o Senhor como o primeiro, o mais importante em todas essas áreas, elas serão diferenciadas. Se Deus for a prioridade da sua vida, nas suas amizades, você não vai ter amizade com todo mundo. Em primeiro lugar, você não vai ter amizade com todo mundo. Segundo, todos os seus relacionamentos terão como objetivo glorificar a Deus. E aí, Deus em primeiro lugar nos seus relacionamentos. Deus em primeiro lugar em sua família. Não é? Eu estou glorificando a Deus dentro da minha família? Mas isso deve ser uma preocupação para mim e para você. Puxa vida, no relacionamento com meu marido, Deus está sendo prioridade? Eu estou tratando meu marido como Deus diz que ele deve ser tratado? Não é? Eu estou tratando a minha esposa como Deus diz que ela deve ser tratada? Eu estou tratando meus filhos como Deus diz que eles devem ser tratados? Eu estou tratando meus pais como Deus diz que eles devem ser tratados? Eu estou tratando meus irmãos como Deus diz que eles devem ser tratados? Então veja só, ter Deus em primeiro lugar não é ter Deus aqui e as outras coisas embaixo, não. É ter Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Não importa se é área financeira, não importa se é área profissional, não importa se é na área familiar, não importa se é nos seus projetos de lazer, não importa. O Senhor, Ele deve ser o primeiro em todos esses lugares. Amém? E aí, a partir do seu comprometimento com Ele, você e eu vamos fazer escolhas, tomar decisões, abrir mão de algumas coisas. Por quê? Porque primeiro Deus. Irmãos, os filhos de Eli não eram assim. Eles não se importavam com Deus. Você tem se importado com Deus? Eu tenho me importado com Deus? Quando o Senhor olha para nós, será que Ele vê em nós uma preocupação, um desejo, uma meta de agradá-lo? Ou não? Vamos ver um pouco sobre Samuel. Capítulo 12, versículo 18. A palavra do Senhor nos diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor,
sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Vejam só, Samuel era fruto de uma oração, ou de muitas orações e de muitas lágrimas, da nossa irmã Ana. E ele é levado para o templo. E desde menino, Samuel servia a Deus. Desde menino. Ele cresceu, irmãos, servindo ao Senhor. Ele cresceu envolvido na obra de Deus. Como os filhos de Eli também, que cresceram no templo. Samuel também cresceu no templo. O mesmo contexto, os dois viviam. Os três viviam, melhor dizendo, Ofni e Finéias, de um lado, e Samuel do outro. Versículo 21, diz assim: o Senhor, pois, abençoou a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel, o que, irmãos? Não apenas Samuel foi trazido para a casa de Deus, como Samuel servia a Deus, e como Samuel agora o quê? Crescia. Ele passou a infância dele servindo ao Senhor, crescendo na presença do Senhor. Ele chegou à adolescência na presença do Senhor. Então, ele era um adolescente na presença de Deus, gente. Ele passou pelas dificuldades que um adolescente passa? Com certeza. Mas só que ele enfrentou as dificuldades da adolescência na presença de Deus. Ele chegou à idade adulta e enfrentou as dificuldades da vida de adulto? Sim. Mas só que ele enfrentou as dificuldades da vida de adulto, onde? Na presença de Deus. Será que eu e vocês estamos nos desenvolvendo na presença de Deus? Será que nós estamos prosperando na presença de Deus? Será que nós estamos estudando na presença de Deus? Será que nós estamos avançando degraus na vida na presença de Deus? Samuel, irmãos, ele crescia na presença do Senhor. Versículo 26. Mas o jovem Samuel crescia em quê? Estatura e dos homens. Olha só, o menininho, foi tomando corpo. O menininho foi se desenvolvendo. E ele foi crescendo em estatura, mas ele foi crescendo também, irmãos. O texto nos diz o quê? Que ele crescia no favor do Senhor e no favor dos homens. Crescer debaixo do favor de Deus. Isso é, gente, uma vida de consagração. Uma vida de dedicação a Deus. Não é? Quando as situações da juventude chegaram, Samuel, irmãos, ele estava crescendo no favor de Deus. Quantas orações Samuel deve ter feito a Deus para lidar com a sexualidade dele? Não é? Quantas situações Samuel orou ao Senhor para lidar, irmãos, com a distância dos pais? Porque se nós pararmos para observar, Eli era como um pai adotivo para Samuel. Samuel não conviveu com os pais dele, ele conviveu com Eli. Será que Samuel não teve falta da família biológica? Mas Samuel continuava na presença de Deus, e ele ia crescendo no favor do Senhor. E, gente, quando nós crescemos diante do favor do Senhor, nós também crescemos diante do favor dos homens. Sabe por quê? Porque Deus faz as pessoas olharem para nós e se agradarem de nós.